Só ver uma coisinha. Isso. Aqui. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim, que bom, que bom. Sim, ótimo, gente. Só que voltando, eu acho que foi o Lucas que me perguntou, não foi, Lucas, a respeito do se a pessoa fizer a retirada do baço, né? Se possa ser doador de sangue. Nesse intervalo, eu até mexi aqui, não porque eu não gosto de mexer muito no computador que está aqui, para não ter problema da plataforma, mas eu busquei aqui rapidamente no celular, entrei no Hemocentro de Minas. Joguei a pergunta, enfim, eles não falam nada em relação à retirada do baço e a possibilidade ou não de ser doador, não, tá? Talvez possa até ser, porque eu fiz uma busca meio rápida, posso ter outros caminhos, depois eu vou buscar mais. Mas o fato é que, assim, pelo menos a princípio, fazendo essa pergunta ali dentro do Hemocentro, eu não consegui, foram zero situações de observação com esse tipo de pergunta lá dentro, tá bom? Então, só para já ter uma noção, não sei se realmente possa ter algum tipo de interferência, mas a princípio, no que eu busquei aqui, uma busca bem rápida, realmente eles não comentam nada a esse respeito, não, tá bom? Bem, então vamos, porque que é importante, sim, e principalmente porque a gente tem que levar em consideração que as estéticas do doador também, né? Por mais que eles precisem muito que a gente seja doador, igual agora mesmo, se vocês entrarem, vocês vão ver lá. Eles estão pedindo muitas pessoas para que elas, num momento desse, para que elas continuem a fazer os agendamentos e sejam doadores de sangue. Mas eles olham sempre muito também a característica de saúde do paciente que vai doar, né? Eles nunca colocam em risco em absolutamente nada qualquer, às vezes, alguma alteração do funcionamento orgânico, só porque eles precisam, não. Então, algo que eu vou pesquisar depois com mais calma, vasculhando aqui, mas que a princípio, nessa busca rápida que eu fiz, eu realmente não encontrei nada que falasse a esse ponto, não. Então, vamos dar continuidade, só para vocês verificarem, como eu tinha, né, falado anteriormente, deixei esse slide como nosso ponto de corte para a gente poder ir estender agora no nosso raciocínio, tá bom? Então, olhem só, nós estávamos falando da retirada do baço, que é justamente a esplenectomia e as possíveis consequências. Eu tinha até mencionado para vocês, né? Eu falei assim, olha, gente, pelo baço ser órgão único, logicamente a gente vem a ter algumas consequências em função daquilo que ele exerce. Mas, por exemplo, ele tem uma função muito clássica que a gente sempre cita, que é a capacidade de destruir hemácias velhas, hemácias que perderam a funcionalidade, né? Mas ele não é o único. Existe também essa possibilidade de destruição de hemácias velhas no fígado e na medula óssea. Tá? Então, a partir do momento que o indivíduo faz a esplenectomia, ou seja, a extração do baço, esses outros locais, eles tomam frente a essa situação. Mesmo que eu possa ter observação de aumento de hemácias no meu sangue, porque isso é um fator a ser observado, mas não significa que eu estou ali absolutamente desprotegida e que as hemácias que perderam funcionalidade não vão ser destruídas, não vão ser retiradas da circulação do sangue, tá bom? E esse processo é o que a gente denomina de hemocaterese, né? Que é um processo pelo qual o nosso organismo consegue ter a identificação de hemácias que perderam funcionalidade e em função disso, para não, né, congestionar, não causar alteração no fluxo de sangue, elas acabam sendo destruídas, tá certo? E agora eu vou chamar a atenção
de vocês, né, colocando esses órgãos, dessas células de defesa, juntamente ao mecanismo de imunidade, né? Como eu perguntei vocês, o que vocês imaginavam que pudesse ser imunidade inata ou imunidade adaptativa, nós vamos ver que todo esse arsenal que nós estudamos até então vem de encontro e vão colaborar para que eu tenha uma imunidade, quer seja ela a princípio inata, ou seja, como vocês falaram, uma imunidade que eu já possuo, uma proteção que não visa, né? Não é estratégica, e depois uma resposta mais efetiva, mais específica, e a gente vai entender essa especificidade, tá bom? Então, olhem só. A imunidade inata, eu lembro que um de vocês até falou assim, aquela que eu já vou nascer com ela, né? Ela não olha necessariamente o que ela está me protegendo, ela só sabe que ela está me protegendo de algum agente invasor, reconhecido como não próprio ao meu corpo, né? Inclusive, a nossa primeira linha de defesa é o nosso tegumento, é a nossa pele. Afinal de contas, ele é uma barreira física, mas ele acaba sendo também uma barreira de defesa, né? Inclusive, eu já falei com vocês aqui hoje que nós temos no tecido epitelial, que é justamente esse daqui, né? Que é o tecido epitelial de revestimento, e no tecido conjuntivo, eu tenho células de defesa. Então, é um ambiente no qual a gente consegue ter a observação que eu tenho aqui células de defesa nesse local. Então, igual apareceu e vai aparecer aqui adiante, na hora que eu tenho um machucado, eu tenho células que já estão aqui que vão ser recrutadas imediatamente para o local da agressão, tá bom? Então, isso aqui é uma imunidade inata. Nós temos outros processos de imunidade inata. Olha, inclusive a imagem é a semelhança dessa, né? Eu tive uma interrupção, seja por qualquer motivo. Olha, aqui, imagina, foi um alfinete, poderia ser um fiapo de madeira, de repente é um processo cirúrgico que alguém veio aqui com bisturi e cortou, ou porque eu caí da bicicleta e machuquei. Não importa o que aconteceu, mas essa interrupção já é o suficiente para que haja uma sinalização química através de mediadores químicos como a histamina e as prostaglandinas, e as minhas células de defesa vão ser recrutadas para esse ambiente para me defender. Elas vão ser recrutadas independente do que tenha acontecido. Elas só sabem que houve, né, algum tipo de agressão, tá bom? Isso é inato. Inclusive, eu gosto de chamar a atenção de vocês que na hora que essas células que foram danificadas, na hora que elas liberam esses mediadores químicos, na verdade, eu vou fazer uma comparação aqui grosseira, mas só para vocês entenderem. Vocês imaginem se nós estivéssemos numa ilha e estivéssemos perdidos, né? Poxa, você numa ilha, você precisando ser socorrido, como que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha maneira de tentar chamar a atenção para alguém que está ali passando no navio, que está ali um pescador que está ali no barquinho dele? Eu quero chamar atenção para ele, quero pontuar para ele que ali naquela ilha tem alguém vivo e precisando de socorro. Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas fazem uma fogueirazinha, né? Porque ali faz uma fogueira, vai sair ali uma fumaça, vai chamar a atenção mesmo que ao longe, e aí ela chama, ela mostra o seguinte, ó, aqui tem alguém precisando de ajuda, né? E da mesma forma que esses sinalizadores químicos vão fazer, são mediadores que vão chamar a atenção, ó, aqui esse ambiente aconteceu um evento não interessante, um evento de agravo ao tecido. E ele chama, né? Ele recruta células de defesa, tá bom? Isso daqui, como eu falei com vocês, é uma resposta inata. Outra medida também, que é de defesa e que é inato, é tosse e espirro. Olhem só, e falar de tosse e espirro numa época dessa é complicado, né? Mas olhem só, de defesa? Sim, de defesa. Eu posso, por exemplo, imagine que se eu tivesse aqui fazendo essa live dentro de um ambiente extremamente sujo,
Provavelmente, independente de ser muito ou pouco alérgica, é fácil imaginar que o meu organismo ia responder e me dar uma série sucessiva de espirros. Por quê? Eu estaria respirando, estariam entrando poluentes no meu sistema respiratório e ele iria, no mecanismo de defesa, evitar com que esses poluentes entrassem no meu corpo, ele ia me fazer espirrar, tossir, porque quando eu faço isso, é aquilo que a gente tem vivenciado nos programas, né? Eles têm mostrado muito claro o potencial que o espirro tem de levar meus perdigotos, né? De levar aqui pequenas porções da minha saliva, juntamente, inclusive, com possibilidade de micro-organismos para fora, né? Então, é uma maneira protetora? É uma maneira protetora minha. Agora, também não deixa de ser uma maneira de dispersão, inclusive de micro-organismos, se o que está me fazendo tossir, espirrar, por exemplo, seja um vírus, né? Que é o que a gente tem vivenciado ultimamente. Mas que é uma resposta inata? É uma resposta inata. Eu vou tossir, vou espirrar, quer seja pelo novo coronavírus, quer seja por H1N1, quer seja por causa de poeira, quer seja porque, de repente, eu cheirei um perfume que alguém me mostrou como que é gostoso, como que é cheiroso, e, na verdade, às vezes eu sou meio alérgica, eu começo a tossir e espirrar. Ou seja, a via de resposta é a mesma. Quer seja por situações mais domésticas, porque necessariamente ninguém vai morrer porque cheirou um sabonete ali, mas ou situações mais sérias, como por exemplo, porque eu de repente adquiri um novo coronavírus. Então a resposta é a mesma, e é por isso que a gente fala que ela é inata, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção e sempre da melhor maneira possível colocar esses conceitos no nosso dia a dia para a gente entender, tá? A nossa imunidade inata, nós, como eu falei com você, temos as barreiras como o próprio nosso tecido, né, nossa pele, por exemplo, os pelos, as vibriças, que são esses pelos observados na nossa cavidade nasal, é uma barreira física, é uma barreira protetora, ela faz parte, existe todo um mecanismo físico que ele é protetor, tá? E também tem aquela via também associado às células fagocitárias, que nós, inclusive, iniciamos a nossa aula de hoje, eu apresentando, falando inclusive para vocês como é que elas fagocitam, mostrando isso, né? Então tem todo aquele arsenal de celular que é uma resposta inata. Elas vão agir. Eu até naquele desenho, na hora que estava mostrando que é uma fagocitose, eu falei assim, olha, aqui o autor colocou para mim uma estruturazinha azul, escreveu que é bactéria, poderia ser qualquer agente, tá? Qualquer agente poderia estar ali representado. Porque é uma resposta inata, é uma resposta não elaborada. E essas células agem da mesma forma que seja ali uma bactéria, um fungo, um protozoário, ou quer seja até mesmo uma partícula qualquer que possa ser sólida e ele venha querer fagocitar, tá bom? Existe dentro da resposta adaptativa, como eu falei, inclusive é interessante colocar para vocês, porque eu falo muito imunidade adaptativa, mas essa terminologia é a mesma coisa que imunidade adquirida ou imunidade específica, tá bom? Isso é importante porque às vezes a gente bate muito numa tecla só e você possa ler um artigo científico, possa ler um livro, né? E ali esteja falando, utilizando outro termo e você achar que é uma coisa diferente. Então, é a mesma coisa, tá bom? Bem, o fato é que, como nós já trabalhamos inicialmente antes do intervalo, a imunidade adaptativa é uma imunidade adaptada. Você está adaptando alguma coisa e tudo aquilo que é adaptado ele é mais específico, né? Ele é mais direcionado. Então, o que é uma atenção adaptada? Olha, eu vou te atender, mas eu vou te dar uma atenção especial de acordo com o seu perfil.
Então, é isso que é uma resposta imune adaptativa. É uma resposta imune que o meu organismo ele vai montar, mas de uma maneira específica, de uma maneira estratégica. E da mesma forma, aí isso é muito bom? É muito bom. Mas isso significa que aquela resposta, ela não tem como ser aproveitada por um outro agente. O exemplo disso é o que nós estamos vivenciando aqui, como eu já falei com vocês. Eu me vacinei para o vírus da gripe, que é o vírus sazonal. Então aí vem a influenza, vem o H1N1, vem aqueles vírus que eles já tinham conhecimento que estariam conosco, circulando na nossa comunidade por essa época. É uma resposta específica, porque na hora que eu sou vacinado, eu sou levado, o meu organismo, a produzir anticorpos específicos frente a esses vírus. E eu não vacinei, essa vacina ela não serve para o novo coronavírus. Por quê? Porque é específico. Então, essa característica de especificidade aqui, ela tem as duas faces. Ela é mais eficiente porque ela é específica, mas na verdade, ela é montada estrategicamente para um determinado alvo. Como nós temos vários alvos, né? Isso que é muito importante também. A nossa vida nos coloca sempre, gente, a uma série nova de novos micro-organismos. Vocês são muito jovens, mas vocês vão ver, vocês estão vivendo, isso que a gente está vivenciando agora, vocês podem ter certeza, vocês não vão esquecer nunca, né? E infelizmente eu sou obrigada a falar com vocês que não essa situação da forma que a gente está vivendo, mas nós teremos novos episódios de novos micro-organismos acontecendo e podendo susceptibilizar doença ao ser humano, né? Tomara que a gente nunca precise de passar por essa situação de isolamento, enfim, que tem sido realmente muito intenso, né? Mas, assim, novidades nós sempre temos. Eu, particularmente, já vivenciei vários episódios, né? Na minha juventude, eu acho que já tive a oportunidade de falar isso com vocês. Na minha adolescência, foi quando, na época do descobrimento do HIV, na época, foi muito particular, porque, lógico, na adolescência, quando você está ali com descobertas, né, de várias situações, e vem um vírus do qual falavam tanto, tem todo aquele cuidado, até no contexto sexual, né, então marca. Na época que eu queria engravidar da Clarinha, foi o advento do H1N1, que logo no início a gente via também o povo de máscara, o povo não sabia a proporção que ele poderia tomar, né? Graças a Deus, naquela época, embora tenha, inclusive, levado a óbito vários indivíduos, inclusive mulheres grávidas, mas ainda foi mais contido, né? E agora a gente tem esse novo vírus. O que eu quero falar com vocês? Que nós estamos susceptíveis. Nós, a espécie humana, ela vem apresentando ao longo dos anos, a gente sempre vai ter aí novas descobertas, novos agentes patogênicos, né? E logicamente, a gente tem que se adaptar e tentar da melhor maneira possível. Aí entra um pouquinho que a Bia perguntou antes do intervalo. Estar com o organismo mais saudável possível, né? Sistema imunológico, ter uma alimentação saudável, tentar fortalecer o nosso organismo da melhor maneira possível, porque nenhum de nós estamos livres de nada e, inclusive, de agentes novos que possam acometer a espécie humana, né? Bem, quando eu falo dessa especificidade, eu acho que vocês já ouviram esse termo antes. A especificidade, ela é comparada ao que a gente chama chave fechadura. Por quê? Porque eu preciso de uma chave específica para abrir um local específico. Esse deveria ser padrão para tudo, né? Então, a essa característica de especificidade, de imunidade adaptativa específica, é porque, diante de um agente novo, que aqui vem a palavra antígeno, que já já eu vou apresentar a vocês esse conceito, né? Ou seja, diante daquele novo corpo estranho que está no meu organismo, eu vou poder produzir
uma resposta específica que reconheça especificamente ele. Então, a gente produz, quando eu produzo esse material específico, na verdade eu produzo anticorpos que sejam específicos frente àquele antígeno ou aquele corpo estranho, tá bom? Então, nós na imunidade adaptativa, a gente trabalha com essa especificidade. E é muito importante porque o meu corpo, uma vez reconhecendo, uma vez produzindo anticorpos, nós percebemos que ele fica com um mecanismo de memória. O que significa isso? Eu hoje, né? Imagina isso que eles estão verificando. Se hoje eu entrei em contato com o novo coronavírus, se eu produzir anticorpos específicos para ele, eu terei no meu organismo, eu consigo guardar células de memória. Ou seja, daqui 1, daqui 2, daqui 3 anos, se eu entrar em contato com ele novamente, o meu organismo consegue identificar que ele é um corpo estranho e que ele, porventura, possa prejudicar, né, o meu organismo. Então, ele começa a atacá-lo e a protegê-lo de uma maneira mais assertiva. E o que nós temos? Eu mostrando para vocês, eu já falei anteriormente, mas por quê? Nessa resposta imune adaptativa ou específica, quem é o grande produtor de anticorpos são os linfócitos B, né? Então, eles têm uma participação muito grande nessa história, porque vão ser eles que vão produzir anticorpos de uma maneira específica frente aos agentes externos que nós queremos nos defender, tá bom? E aqui eu apresento, embora a gente ali na nomenclatura, no nosso dia a dia, a gente utiliza essa terminologia, né? Mas, na verdade, é importante que vocês tenham esse conceito, né? O que são anticorpos? Anticorpos são aqueles produtos secretados os nossos linfócitos B, tá? Os anticorpos são estruturas proteicas, são imunoglobulinas. No nosso próximo encontro eu vou vou mostrar a vocês maiores detalhes sobre os anticorpos, tá bom? Então, olhem só. Aqui, só para vocês identificarem no desenho, todas essas estruturas eu sempre comparo, parece o Y, não lembra? Olhem só. Independente de cor, e aqui tem uns detalhezinhos que hoje eu não vou entrar em detalhe, tá? Mas enfim, todas essas 3 estruturas, azul, verde e vermelha aqui, que vocês observam, estão representando anticorpos, tá? E aqui, o que o autor está mostrando para mim? Tá uma estrutura circular, ela nem está completa, e ele está mostrando, olha, eu tenho anticorpos que conseguem identificar, ó, e encaixar de uma maneira específica em determinados pontos. E é isso que causa o quê? A especificidade, ou seja, um anticorpo consegue reconhecer de uma maneira específica determinadas regiões do corpo estranho, tá? E esse corpo estranho? Esse corpo estranho é o que eu denomino de antígeno. Então, antígeno é justamente essas estruturas, são áreas específicas, né, que são reconhecidas. E aí aqui é que rola o que a gente falou da especificidade do tipo chave e fechadura. Por quê? Eu vou ter um anticorpo específico que consiga reconhecer também de maneira específica uma determinada região, um determinado antígeno. É aquilo que ele vai reconhecer como não próprio, vai conseguir reconhecer como um agente invasor. Então, o antígeno é justamente essas substâncias estranhas que vão induzir uma resposta imunológica específica do meu corpo, tá? Então, a gente emprega isso. Hoje mesmo a gente aqui ao longo da aula, eu empreguei, aparecia desenhos escrito antígenos e anticorpos, né? Enfim, é importante que a gente tenha textualmente esse significado, né? Mas, de qualquer forma, eu sei que todos nós utilizamos essa terminologia aí já no dia a dia com uma certa propriedade, tá bom? Agora, existe
um apanhado químico, né, que é produzido por várias células nossas de resposta, que são citocinas. Vocês já devam ter ouvido falar, inclusive na hora que eu apresentar a vocês um contexto dentro da Covid-19, vocês vão ver que existem alguns indivíduos que, positivos para o novo coronavírus, eles produzem uma quantidade exacerbada dessas citocinas, tá? Que elas são o quê? Produzidas por células de defesa, que atuam tanto na imunidade inata como adaptativa, e essas citocinas são estruturas proteicas. E elas, na verdade, fazem parte daquele efeito dominó que eu mencionei para vocês. Que seja, dentro de uma resposta imunológica, uma vez reconhecido o agente agressor, eu tenho vários passos, né? Até que, de fato, o meu organismo consiga acabar, destruir o agente agressor, né? Então, essas citocinas, elas fazem parte de uma cascata, né, de substâncias químicas que vão ser produzidas, uma estimulando a outra, para que eu tenha um processo de defesa efetivo, tá? Elas vão ser sinalizadoras. E justamente em função disso, que é importante a gente reforçar o que eu falei, eu acho que no primeiro slide da aula de hoje. Tudo que a gente estuda no contexto de imunidade é um conjunto de respostas, nada é isolado. Então, é o que eu coloco aqui para vocês, olha, acaba que nós temos um sistema integrado, deixa eu chamar a atenção aqui para vocês. Cadê, meu Deus? Aqui, marca texto. Ele é um sistema integrado, não é um sistema isolado. Eu tenho aqui a participação de vários elementos, quer sejam eles celulares, quer sejam substâncias químicas sinalizadoras, quer sejam participação de órgãos específicos. O fato é que o nosso organismo, ele trabalha em conjunto para que ele possa nos defender de agentes invasores e manter a nossa estrutura corporal em saúde. Eu chamo a atenção de vocês, olhem só, a gente aqui de manhã, né? Igual na hora que você olha aqui, eu gosto de falar, nomear, chamar vocês aqui pelo nome, até mesmo porque dessa distância, é bom quando a gente vê, né? Que o meu aluno está aqui, igual eu vejo que o padre está aqui, para nos dar essa bênção, inclusive, né? Então, é bom quando a gente consegue observá-los aqui, isso dá um conforto muito grande, né? Mas por que eu estou falando disso? Por que eu estou pontuando isso dentro desse cenário? É porque se nós, graças a Deus, estamos aqui, se a partir do momento que eu consigo ler, que eu tenho a Bia aqui, que eu tenho a Cássia, que eu tenho a Débora, que eu tenho a Daiane, enfim, assim, a todos vocês, eu consigo imaginar também que, com a graça de Deus, por mais preguicinha que vocês possam vir a ter, porque eu sei que existe isso, né? Ainda mais de manhã, vocês puderam levantar, associar um computador ou o celular, estão aí me ouvindo, né? E isso, na verdade, me mostra, de alguma forma, que vocês também estão bem do outro lado, né? Porque por mais preguiça ou por mais dificuldade que nós possamos vir a ter no nosso dia a dia, a gente teve a condição de imaginar e ativar ali o que tem de proposta para o meu dia a dia. Né? Isso eu só posso fazer porque eu sou saudável. Isso, na verdade, porque eu tenho condições físicas e mentais para trabalhar no meu dia a dia. Então, isso é muito importante. Então, na hora que a gente volta aqui, ó, que esse sistema que me mantém, que integra para me manter a estrutura corporal, é muito importante. Porque, caso contrário, gente, a gente não tem. A gente se entrega, não se entrega à preguiça, mas a gente se entrega a uma sensação de mal-estar, a uma sensação de doença, né? Então, normalmente a gente não valoriza. Eu sei que eventualmente a gente pensa, ai, que preguiça, que vontade de estar ali, porque, mas olha, que coisa boa que diante de todas as possibilidades,
eu possa imaginar uma situação dessa de saúde e de encontrar diante do meu dia a dia, tá bom? Então, isso daqui para a gente é muito importante, é o que nos permite, de fato, né, fazer e vencer as nossas atividades diárias, mesmo com as dificuldades das quais nós, inclusive, estamos passando, tá bom? Quando eu tenho qualquer agressão, nós observamos algumas situações específicas, inclusive de processos inflamatórios, né? Na hora que a gente observa, eu diante de um processo, né? Imagina, foi, machucou, mas muito provavelmente, diante dessa agressão, eu vou ter um foco inflamatório aqui. A inflamação, a gente fala que é a segunda linha de defesa da resposta imune inata. Por quê? Eu tenho toda aquela defesa inicial, inclusive de barreira física, mas eu vou ter um processo de defesa a partir do momento de uma agressão. Como eu falei com vocês, os neutrófilos, que são essas células que chegam até aqui para poder me defender dessa situação, eles vão vir independente do que tenha me provocado essa agressão. Ou seja, é uma resposta inata, mas ao mesmo tempo, ele vai sugerir aqui uma alteração nesse ambiente. Provavelmente eu vou perceber que esse tecido vai ficar avermelhado, ele vai ficar quente, ele vai ficar dolorido. Na verdade, isso é clássico dentro do que eu denomino de inflamação. E deixa eu colocar aqui para vocês recordarem isso. Processo inflamatório. E essa inflamação, a gente possa denominá-la de duas maneiras. Existe uma inflamação aguda, que é aquela inicial, existe uma inflamação crônica. O que vem a ser isso, né? Eu tive uma agressão e iniciou-se um processo inflamatório. Isso tende a durar cerca de 3, ao máximo 4, 5 dias. Então, eu tenho ali um período inflamatório agudo. Mas quando ela se estende para 6, 8, 10 dias, eu já tenho agora uma inflamação que é considerada crônica, tá? E isso significa o meu organismo tentando reagir. E quanto mais tempo passa, eventualmente mais atenção deve demandar nossa. Por quê? O organismo está tentando reagir, mas está difícil dele vencer essa batalha. Então é por isso que, inclusive, essa inflamação ela persiste, tá bom? Então é muito importante isso, a gente ter de acompanhamento e avaliar, né? A inflamação ela está contida, mas ela precisa de ser tratada, porque quanto mais cedo eu resolver, maiores as perspectivas minha de cura e de menores danos teciduais, tá? Aqui chamando a atenção mais uma vez daquilo que a gente já tinha falado anteriormente, que são aqueles mediadores químicos, né? Como eu comentei anteriormente com vocês. Inclusive aqui, todo aquele cenário que nós já chamamos atenção, inclusive no início da unidade 2, que quando eu tenho algum prejuízo tecidual, eu tenho prejuízo vascular, né? Porque é muito comum a gente ter atingir vasos sanguíneos, eu tenho um recrutamento vascular para aquela área, uma vasodilatação, inclusive, se não me engano, deixa eu ver se é agora, isso mesmo. Aqui eu coloco para vocês justamente para vocês entenderem melhor esse conceito, né? O que nós temos? Os vasos sanguíneos daquela região afetada, eles vão sofrer uma dilatação. Reparem que eles estão muito mais largos nesse ambiente. Eles sofrem dilatação. Com isso, eu aumento o fluxo de sangue para essa região do processo inflamatório. Vai haver também o aumento da permeabilidade do vaso. O que significa isso? Olha, reparem que entre uma célula e outra agora eu percebo uns espaços, né? Espaços suficientes para que leucócitos possam sair do vaso sanguíneo e migrarem para o local onde houve a lesão. Tá bom? Então, isso daqui, por que é importante a gente entender? Porque na hora que eu falo que no foco inflamatório eu tenho, por exemplo, um rubor, uma vermelhidão, essa vermelhidão é em função dessa vasodilatação, do aumento do fluxo de sangue para aquela região. Eu também vou ter febre, né?
quer seja localizada ou orgânica. Inclusive, a presença maior, recrutamento maior de sangue nessa área eleva a temperatura também, né? Então, isso que eu quero que vocês percebam. De nada é à toa, né? De nada é do acaso, não significa que isso aconteceu do nada. Isso é o quê? Uma resposta frente àquilo, aquele cenário de alteração tecidual que está acontecendo naquele local, tá bom? Aqui, ó, mais uma vez, inclusive chamando atenção para os mediadores que eu já citei anteriormente, as estaminas e as prostaglandinas, inclusive foram citadas desde o primeiro slide da unidade 2, só para vocês conseguirem perceber isso, né? E que vão eles são considerados mediadores químicos que vão recrutar células de defesa, iniciando-se um processo inflamatório, tá bom? Logicamente, já que eu estou falando de inflamação, eu estou aqui falando, tenho que apresentar a vocês o que a gente denomina sinais cardinais da inflamação, que são 5 sinais, que são calor, está aqui representado, calor, mas a gente possa, por exemplo, falar sobre a febre, né, que é aquele aumento de temperatura, que ocorre muito em função de uma resposta inflamatória. O rubor, que é aquela vermelhidão que eu mencionei para vocês, do aumento daquele recrutamento de sangue que foi para o local. Inchaço, que é o edema, é muito comum no local de foco inflamatório a gente ter retenção de líquido, né? Então, é um dos sinais. Sensação dolorosa, que é uma sensação de dor, de desconforto no local inflamado, quer seja ele a nível superficial, quer seja a nível interno. Por exemplo, unha encravada, ela me dá inflamação. Eu sinto, às vezes, uma dor no dedo, né? Ou garganta inflamada, aí eu tenho uma dor, uma sensação dolorosa, um desconforto, por exemplo, na deglutição, eu fico ali o dia todo com aquela sensação de incômodo na garganta, né? E, consequentemente, isso tudo aqui vai gerar perda de função. A perda de função, obviamente, específica do local do qual a gente está mencionando, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama dos sinais cardinais, que acompanham todo o processo inflamatório. E aí, eu quero até perguntar a vocês sabem qual que é a diferença de inflamação ou infecção? Quem é que, porventura, possa me falar aqui? Deixa eu ouvir a voz de vocês, que eu ainda não ouvi depois do intervalo. Quem que acha o que é inflamação e diferenciar de infecção? O que vocês acham? Oi, deixa eu ver. Deixa eu ver quem que é aqui, quem que está falando. Só, por favor, quem está falando? Melina. Melina. Ei, Melina. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. Eu Diga. acho que a inflamação tem a ação de um agente infeccioso. Na verdade é o seguinte, eu posso vir a ter inflamação por agente infeccioso, sim, tá? Mas não é obrigatório, não. A inflamação, por exemplo, só completando, só um minutinho. Por exemplo, na unha encravada, eu não necessariamente, às vezes, é aquele agente mecânico da minha unha que está agredindo o meu tecido. A infecção, eu tenho obrigatoriamente um agente externo, né? Um vírus, uma bactéria, um fungo, enfim, tá? Diga, quem ia falar? Perdão? Pode falar. Diga, Polly. Oi, pode falar, Polly. No caso, a infecção é quando o agente infeccioso já instalou no organismo. Exatamente, isso. A inflamação é uma resposta do meu organismo frente à agressão. Por exemplo, eu posso, de repente, eu machucar, né? Imagina, eu machuquei, eu caí, machuquei. A princípio, eu comecei com um processo inflamatório, porque eu agredi tecidualmente. Mas possa ser que, com o passar do tempo, eu tenha a presença de bactérias. Aí, aquele foco inflamatório, agora é inflamatório e infeccioso, tá? Apresenta uma infecção local. Mas a inflamação possa eventualmente ocorrer sem necessariamente ter um agente, um agente externo,
tá? Às vezes possa ser porque, eu tive um corte, né? Eu lesionei mecanicamente, tá? Mas isso é importante a gente observar, porque a gente utiliza muito essas terminologias, né? Inflamação, infecção. Então, na hora que eu falo de infecção, é porque naquele local eu posso detectar ou um vírus, uma bactéria, ou um fungo, né? Ou um parasita, enfim, existe ali um agente. Se eu falo só inflamação, possa ser que eu tenha ali um processo de defesa do meu organismo que não necessariamente tenha a presença de um agente infeccioso, tá bom? É tênue a diferença, mas é só para a gente ter ali o cuidado e abrir a mente da gente na hora que a gente lê uma coisa ou outra, tá certo? Mas alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Ok? Mas é isso mesmo, é importante a gente, porque a gente utiliza muito essas terminologias, né? Então, para a gente ter o cuidado e saber diferenciar e identificar. Concordo, uma inflamação possa ocorrer com a presença de um agente infeccioso. Isso pode sim, não significa que não pode, não, tá? Aqui eu coloco para vocês, através de imagens, os sinais cardinais que nós falamos, tá? Na hora que eu falo, por exemplo, daquele rubor, que é aquela vermelhidão, olhem só, um local inflamado, eu tenho normalmente um recrutamento de células sanguíneas que dá essa vermelhidão no local, né? Se eu voltar a unha encravada, você vai ver aquele dedo bem vermelho. A outra característica, que é o edema, que é o inchaço, o popular inchaço, você observa, né, que há um acúmulo de líquido no local. A febre, ela é detectada. Eu consigo ali fazer uma avaliação do aumento da temperatura, né? Ou seja, que ela excedeu os 37 graus Celsius. E a sensação dolorosa de desconforto, tá? Logicamente que a quinta, que é a perda de função, aí eu não consigo ter imagem, mas vai ser compatível com o local onde houve o processo inflamatório, tá bom? Vai perder função, vou ter ali dificuldade de interagir com aquela estrutura, porque ela está dolorosa, porque ela está, obviamente, completamente alterada, tá? Aqui que eu coloco para vocês esse conceito de inflamação e infecção, né? A inflamação ela é gerada por uma reação tecidual, como eu falei com vocês, frente a agressões diversas, como eu falei, de repente é porque eu cortei, é porque eu bati o pé, né? Sem necessariamente ter envolvimento de processo infeccioso. E a infecção em si, ela ocorre aí sim causada obrigatoriamente por um micro-organismo, tá? A gente tem que ter cuidado que muitos processos infecciosos são também transmissíveis, que é o que a gente está vivenciando no mundo agora, né? Por exemplo, no caso de uma Covid-19, uma vez eu positiva, além de ter todas as manifestações clínicas, e inclusive poder evoluir para óbito, que é o que a gente tem observado, eu também posso transmiti-la para as pessoas próximas a mim, tá bom? Então, isso daqui para a gente é importante e da gente poder identificar. E aí, como eu falei com vocês, eu acho muito importante que quando a gente está num contexto teórico, ainda mais imunologia, né? É tão teórico, eu sei que a gente fala tantos conceitos, o que a gente puder para fazer de contextualizar é muito importante. Então, eu coloco aqui para vocês, de uma maneira bem simples, mas assim, talvez algumas perguntas mais pontuais que vocês poderiam fazer em relação a esse assunto e o sistema imunológico, tá? Então, eu fiz aqui o que às vezes a gente se pergunta muito. Quem já teve o Covid-19, será que ela possa adquiri-la novamente? Né? Então, eu acho que essa é uma dúvida que nós estamos tendo e que, na verdade, o que vocês acham? Vocês acham que quem teve Covid-19 foi tratado, foi curado, ele possa vir a ter essa doença
de uma maneira severa mais na frente? O que vocês acham? Eu acredito que não. Bem, Pelo que eu vi, não Aqui, pode vir, não. sim. isso ó, teve gente aí que falou, eu só consegui aqui identificar Poliana e Melina, né? A Poliana e Melina falaram que não. Enfim, na verdade, vocês estão certas, viu, meninas? E vou explicar isso. Na verdade, por quê? Houve até uma controvérsia, tá? Porque como ele é um vírus novo, vou explicar. O Covid-19, uma vez a pessoa, então, sendo detectada, tendo Covid-19, ter sido diagnosticada, tratada, ela, uma vez curada, ela agora tem o seu sistema imunológico montado e que, caso eu, daqui 2 anos, né, de novo, entre em contato com Covid-19, o meu organismo sabe me proteger. Não significa que eu não possa sentir um certo desconforto, ter uma tosse, ou ao mesmo tempo sentir um mal-estar de gripe, mas acontece, se eu passei por todo o evento e eu curei, na verdade, eu tenho um organismo que consegue já me defender dele. Então, eu estou forte, né? A minha característica de não passar por essas situações mais críticas da doença, tá bom? E por que eu falei com vocês que inicialmente? Diga, Poliane. Mas eu ouvi dizer também que esse vírus, ele parece que ele sofre mutações também. Sim, sim, Poliane. Caso. Você está certa, Poliane. Não só esse vírus, como de uma maneira geral, os vírus, eles sofrem mutação, e é justamente por isso que todo ano a gente tem que tomar vacina para gripe. Por quê? Eles possam sofrer pequenas alterações, pequenas mutações, e ali eu sempre estou fortificando o meu organismo. O fato é que, embora ele possa, e logicamente aqui é um histórico do qual a gente vai ter que acompanhar. Tudo que se relaciona ao Covid-19, eles estão acompanhando e nada está fechado. Mas o fato é que ele me dá a possibilidade que uma vez, mesmo que ele possa eventualmente ser modificado, mas que o meu organismo já consiga reconhecê-lo e iniciar uma estratégia de defesa. Então, não significa que não necessariamente eu nunca venha ter prejuízos à minha saúde em relação a ele, mas como eu estou mais forte, eu consigo identificá-lo de uma maneira mais rápida, a minha proteção está justamente em não ir para os quadros mais severos da doença, tá? Porque eu já de antemão consigo identificá-lo como agente agressor. E uma coisa também que eu ia comentar, que inclusive foi muito controverso no início, porque eu não sei se vocês se recordam, me parece que foi na China. Teve um indivíduo que foi curado e que depois eles identificaram, ele fez o teste de novo e eles identificaram que ele estava com o novo coronavírus no teste. E isso também gerou uma certa confusão. Mas, na verdade, o que eles verificaram? Porque o vírus, COVID, o novo coronavírus, ele tem como material genético RNA. Então, eles conseguiram perceber que, nesse caso, desse indivíduo que foi identificado depois, novamente, com o vírus, é porque ele tinha fragmento de RNA. Não é que quer dizer que o vírus estava inteiro no organismo dele, não. Então, isso realmente pode acontecer. O fato de eu ter sido curada não significa que não vão ter fragmentos do vírus no meu organismo. E aí eles fizeram um novo teste e detectaram, mas não quer dizer que o vírus estava ativo novamente. É porque eles conseguiram identificar fragmentos do vírus, tá? É lógico que eu tô colocando aqui para vocês, inclusive, gente, do que eles já têm, do ponto de vista científico, tratado até agora. Não só por acompanhamentos de pacientes, como também eles fizeram um experimento, depois eu volto. Eles também fizeram um experimento com animais, que foi com macacos, na verdade foram 4 macacos, rezos,
do qual eles inocularam o vírus nesses macacos e curaram eles, né? Fizeram infecção primária, trataram, e depois de tratados, eles injetaram novamente o vírus neles. Aí eles verificaram que esses animais que foram novamente infectados, eles não, na verdade, reagiram frente, ou seja, eles não desenvolveram o vírus novamente, tá? Então, eles estão disso de observação. Logicamente que a gente está ainda numa fase, né, muito inicial do conhecimento, tanto é que a gente ainda está tateando aí nas informações, mas o que se tem hoje em dia é que basta uma única infecção pelo novo coronavírus para que o meu organismo consiga, de fato, montar um processo de defesa eficiente contra esse novo vírus, tá? Por exemplo, na hora que eu vacino, não significa que porque eu vacinei, eu não vou ter aquela doença pela qual eu vacinei. Significa que, uma vez vacinado, se eu entrar em contato com aquele agente, eu vou ter a doença de uma maneira mais branda, eu vou ter a doença de uma maneira mais leve, principalmente não evoluindo, né, para o ambiente hospitalar e me resguardando da possibilidade de evoluir para óbito. Tá? Então, isso que é o grande detalhe desse processo de defesa que a gente monta, tá? E aí, vocês podem também perguntar, uai, Luciene, então esses pacientes que já tiveram, que têm uma resposta imunológica montada, eles podem servir para a gente, tanto no tratamento, quanto aí na perspectiva de vacina? Sim, é o que vocês provavelmente também ouviram falar, que aqui no Brasil foi liberado, tá? O tratamento com plasma o que é o plasma? Aquela porção aquosa do nosso sangue, né? Que a gente também viu logo no iniciozinho da unidade 2, que inclusive eu coloquei essa imagem, o plasma que é essa região, esse sobrenadante amarelinho que a gente está vendo, né? Então, por quê? Porque aqui tem anticorpos. Aqui, o plasma, a gente tem hormônios, anticorpos, nós temos uma série de informações do sangue desse indivíduo. Então, esses anticorpos que esse paciente que teve o novo coronavírus, que foi curado, ele tem anticorpos circulantes no plasma dele. Então, foi aqui, eles permitiram o uso aqui no Brasil desse plasma para tratar principalmente indivíduos em situação crítica hospitalar, ou seja, ele corre realmente risco de morte, então vale-se a pena a trabalhar, a fazer essa transfusão de plasma de indivíduos já curados, tá? Na verdade, a questão não é tão simples assim. Esse plasma, ele precisa de ser tratado, né? Purificado, inclusive multiplica-se muito esses anticorpos que são retirados desse ambiente plasmático, mas vale aí uma tentativa, afinal de contas a gente está acompanhando no mundo inteiro, né? Tantas pessoas evoluindo para óbito. Então, nessas questões críticas, esses pacientes críticos, eles têm feito transfusões de urgência com plasma de indivíduos curados. Com base nisso, eles possuem anticorpos e possa ser que isso colabore ao sistema imunológico do paciente e evite que ele evolua para óbito, tá? Existe também, eles observaram em alguns pacientes que evoluíram para quadros mais críticos, que eles perceberam que o grande diferenciador foi a resposta imunológica desses pacientes, porque eles foram super responsivos. É engraçado, né, na hora que a gente acha que uma resposta aumentada vai me dar maior efetividade, mas não, eles conseguiram perceber que eles tiveram uma resposta exagerada e que aí principalmente com uma maior produção de citocinas. Então, isso vai desencadear, às vezes, problemas orgânicos, e no caso específico do Covid-19, é quando a gente percebe aquelas imagens que a gente viu, né? Aí nos noticiários, alguns videozinhos em relação de ataque à estrutura pulmonar. Então, o sistema imunológico do indivíduo, quando às vezes ele também responde de uma maneira exacerbada, ou seja, de uma maneira exagerada, possa ser que aquele excesso de resposta venha prejudicar
o quadro clínico do paciente, né? É um cenário que é isso que a gente fica tentando entender. É um cenário, por que tem pessoas que às vezes nem ficam sabendo que são positivas, porque são assintomáticas. Tem gente que não passa de uma gripe e tem pessoas que evoluem para óbito, né? Tem várias questões aqui a serem pontuadas. Como eu falei com vocês, isso é um cenário a qual, inclusive, eu fico interessada em acompanhar, até mesmo porque eu também acho muito importante pontuar isso em sala de aula, pontuar isso com vocês, né? Ainda mais dentro do nosso contexto aqui, que a gente trata justamente do sistema imunológico, eu acho fundamental, não só dar teoria para vocês guardarem aí, mas para vocês poderem entender também um pouquinho do cenário do qual a gente está vivendo. Tá bom? E com isso, eu chego aqui, estou vendo o meu relógio, a gente já até passou, mas enfim, eu finalizo com vocês, tá? Esse assunto, me coloco à disposição. Eu só preciso de dar um recadinho aos meus meninos do primeiro período, que a gente tem aula na sexta-feira também, né? Mas essa sexta-feira é sexta-feira santa, é feriado, tá bom? Então, eu vou até mandar para vocês um post que a própria faculdade fez, mas sexta-feira é feriado, então, em função disso, vocês estão liberados sexta-feira de manhã, tá bom? Desejo a todos vocês um feriado abençoado, muita saúde e paz para vocês e seus familiares. Aproveitem a oportunidade para poder estudar, né? Todos esses conceitos teóricos, sempre leiam com calma, estudem, para que a gente possa, inclusive, aqui nos nossos próximos encontros, estarmos aí juntos, tirando dúvida, e vocês entenderem melhor o que é complexo, que é o nosso sistema imunológico, tá bom? Bem, alguém quer pontuar alguma coisa? Ô, Alguma Luciene, dúvida? Diga, pode falar. você pensou em alguma coisa relacionada a provas, a avaliação, alguma coisa assim? Poliane, eles estão justamente passando agora essas instruções a partir de agora, tá, Poliane? Vou ver o que é institucional. Assim que tiver uma coisa bem definida direitinho, eu repasso para vocês. Podem ficar tranquilos, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, a De gente acabou de nada, receber informação aqui que as provas são de 22 a 28 de eu abril. sei, aham. Mas aí a maneira como isso vai ser aplicado e tudo, a gente está discutindo, então por isso que eu não vou. Eu também recebi isso, João, ontem à noite. Por isso que eu falei, eles já estão definindo essas questões, mas podem ficar tranquilos. Eu vou ver da melhor maneira para poder pontuar para vocês, para a gente poder fazer uma atividade que vocês possam fazer e mostrar que estão, né, aprendendo, mas fiquem tranquilos que isso vai ser feito de uma maneira a ponto de ser aproveitado por vocês. Então, realmente, deixa eu ver isso direitinho. Eu não vou falar nada por enquanto, não, porque ainda não tem nada maduro. Essa informação chegou ontem à noite, tá? Mas assim que eu tiver, semana que vem eu já coloco para vocês, tá certo? Podem ficar calmos, tranquilos, que eu vou tentar pensar aqui da melhor maneira possível para que a gente e vocês, né, para que eu possa avaliá-los, mas que também vocês possam aproveitar a atividade da melhor maneira possível, tá certo? Semana que vem eu dou para vocês que aí, ao longo desses dias, a gente já tem maiores instruções e eu não falo nada de uma maneira precipitada e depois ter que mudar, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Então, gente, fiquem com Deus. Um bom resto de manhã para vocês. Um bom feriado, né? A todos vocês. E de uma maneira específica, a gente volta semana que vem, tá bom? Aos meus meninos, então, de sexta-feira. Aproveitem para poder estudar em casa, aproveitar um pouquinho o feriado, né? Não saiam, aproveitem o feriado em casa, enfim, mas fiquem com Deus. Um abração para vocês, ó, Alexandra, Aline Alejandra, Arthur Zeferino, Beatriz Luz, Bianca, Cássia, Daniela, Daniele, Débora, Emanuele Yolanda, Fabiana, Davi,
Padre Davi, Gabriela, Glenda, Igor, João Vitor Faria, Leandro, Lívia, Marcelo, Marcos, Melina, Poliane Monique, Poliane, Raira Gomes, Stephanie, Thaís, Vitória. Thaís ficou caladinha, ela ficou aqui tudo, mas ficou caladinha. Vitória, Valquíria. A todos vocês, gente, um dia abençoado. Fiquem com Deus, tá? Um beijão e estudem. Tchau, tchau. Luciene, bom dia. Bom dia. Também aqui. Lembrando, pessoal, fique em casa. Isso, fique em casa. Eu sou uma pessoa que estou acompanhando de perto o que é o Covid-19. No hospital, não é fácil não, né? 6 casos, do qual 4 confirmados e 2 óbitos. É mesmo, Alessandra? Isso. E, inclusive, essa semana foi até transferido para o Eduardo Menezes o 5º caso. É muito triste. As pessoas estão achando que isso é brincadeira. Não é brincadeira. Inclusive, pessoas do Pará, que são familiares, que acham que isso é uma gripe à toa. Não é uma gripe à toa. Está matando mesmo, tá? Infelizmente, nosso estado, os números de casos só estão aumentando e o nosso governo realmente está omitindo a verdade. Valeu aí, Alexandra, e a chamada para todos, né? Na hora que a gente fala aproveitar o feriado em casa. E outra coisa também, Alexandra, se cuida, viu? Te proteja você e seus familiares. Que Deus te abençoe aí muito nessa linha de frente, que você possa fazer a diferença e se cuide também, tá certo? Obrigada, Luciene. Beijão, viu, Alexandra? Beijão a todos vocês, gente. Fiquem aí com essa observação muito importante da Alexandra, tá bom? Beijos, se cuidem, fiquem com Deus.